Para dar sequência no assunto de geologia e geomorfologia, dois tópicos são importantes. Um deles é tratar do chamado princípio da isostasia e outro é um estudo um pouco mais aprofundado sobre processos geomorfológicos. Pois bem, então vamos lá. O princípio da isostasia consiste no fato de que a chamada crosta terrestre ela é dividida por placas tectônicas que estão sobre o material magmático. Então as placas A, B, C estão boiando sobre o magma, que é um material pastoso. Uma parte dessa crosta terrestre é coberta por água, outra parte é imersa aqui na superfície dos continentes. Pois bem, notamos que a placa A, ela, por esse esquema, ela é maior, portanto tem uma massa bem maior, ela exerce uma força-peso muito maior sobre o magma. Isso significa que ela está mais aprofundada, ela está mais afundada no magma do que a placa B e do que a placa C, porque ela tem uma massa maior, exerce uma força-peso maior. Pois bem, então nós temos que nas áreas altas das montanhas dos continentes formam-se neve durante o inverno. Então isso faz com que a placa A adquira uma massa maior, então ela exerce uma força-peso maior. Isso vai provocar um desequilíbrio, tá certo? Nessa placa. Por quê? Vai ter uma força resultante atuando de cima para baixo, né? Na direção vertical, no sentido de cima para baixo. Então o que vai acontecer? A placa A vai dar uma ligeira afundada no magma. Então um fenômeno vai ser registrado nas regiões de bordas dos continentes. Esse fenômeno ele é conhecido como transgressão marinha. Porque a placa deu uma ligeira afundada. Vamos voltar, essa placa estava aqui, uma ligeira afundada. E isso fez com que nas regiões de encontro do mar com o continente, o mar invada o continente. Isso é chamado de transgressão marinha. Bom, mas essa neve que está presente durante o inverno, ela vai sofrer um processo de derretimento no verão. Então a neve vai derreter. Se a neve derreter, ela vai se transformar em água e vai escoar morro abaixo. Portanto, com esse processo, a placa B vai ter uma diminuição da sua massa, que vai passar a pesar mais sobre a placa B, onde tem, por exemplo, uma região coberta pelo oceano. Além do derretimento de neve, outros fenômenos também acontecem. Por exemplo, nós vamos definir nessa aula ainda o que é o processo de erosão, que é uma coisa simples, é a perda de material. Então suponhamos que essa região aqui esteja sujeita a um intenso processo de erosão e com isso ela vai perder material. Esse material vai para algum lugar, não interessa para onde agora, mas sai de cima da placa A. Então a placa A ela perdeu massa, tanto pelo derretimento de neve, que é um processo sazonal, quanto pela erosão, que é um processo contínuo. Sendo assim, a placa A agora sofre uma força resultante no sentido de baixo para cima, na direção vertical, sentido de baixo para cima. Portanto, a placa A vai subir um pouquinho. Então vamos tentar fazer essa simulação. E aí observe que aquela área que antes havia sido coberta por água, agora ela regride. Então existe a transgressão marinha e a regressão marinha. São fenômenos que acontecem em áreas litorâneas por conta dessa ligeira baixa e subida de uma placa tectônica. É um fenômeno que é observado por muitas pessoas que vivem em regiões litorâneas. Bom, esse princípio é importante para a gente entender um dos principais processos geomorfológicos. Os processos geomorfológicos eles se dividem em duas categorias. Aqueles provocados por forças internas, portanto, existem os processos ditos endógenos, internos ou também chamado de construtores. O primeiro deles, o mais importante, é o chamado tectonismo. O que significa isso? É a movimentação das placas tectônicas. Lembra que a crosta terrestre é formada por várias placas e essas placas sofrem forças. Se a força for gerada internamente no magma, ela poderá se movimentar. Se essa força for aplicada no sentido vertical,
temos um tectonismo chamado de epirogênese, mas se for no sentido horizontal, chamado de orogênese. Então, até uma certa semelhança com a palavra, né? Horizontal, orogênese. Então, vamos tentar simular aqui um modelinho em que duas placas, a placa 1 e a placa 2, que estão sobre o magma, podem sofrer forças. Vamos aplicar forças aqui verticais. A placa 1, uma força para cima, a placa 2, uma força para baixo. O que vai acontecer? Teremos justamente que as duas placas vão se movimentar, uma para cima, outra para baixo. Então vai ocorrer um atrito entre elas. Com certeza, na região da falha geológica, no encontro entre duas placas, teremos aqui uma mudança de perfil. Só que a falha geológica em si, ela se preserva, ela se conserva. Enquanto que na outra situação, a placa 3 e a placa 4, vamos aplicar forças. Agora, forças horizontais na placa 3 e na placa 4, como se elas estivessem uma tentando sair, a outra tentando entrar. A placa 3 está entrando, né? A placa 4 está saindo. Vai ocorrer um atrito entre elas? Obviamente. Então teremos aqui um atrito entre as duas placas. Nos dois casos, tanto aqui quanto aqui, nós temos que o limite entre as duas placas, ele se conservou. Portanto, é um processo geomorfológico endógeno, tectonista. Aqui uma epirogênese, aqui uma orogênese. Mas ambos são chamados de conservativos, ou um outro termo também pode ser transformante. Mas, uma terceira situação, suponhamos uma placa 5 e uma placa 6, sendo que as duas vão sofrer forças horizontais. Sim, portanto uma orogênese. Só que cada uma delas por um lado, portanto é um processo divergente. Então, no limite entre as duas placas, ocorrerá uma divergência. Portanto, é um processo geomorfológico endógeno, tectonista, no caso orogenético, divergente. Esse aqui é uma orogênese conservativa. Essa orogênese é uma orogênese divergente, ou também chamada de construtiva. Por que construtiva? Quando aplicarmos essas forças, o que vai acontecer com essa falha? Ela vai se ampliar. Isso vai permitir uma grande saída do material magmático e, portanto, vai construir aqui uma situação. Então, por isso é chamado de construtivo também. A outra opção é quando as duas placas, uma placa 7 e uma placa 8, sofrem forças horizontais, porém convergentes. Então, a placa 7 e a placa 8 serão forçadas uma contra a outra. O que pode acontecer? As duas subirem, mas também pode acontecer as duas descerem. E tem uma terceira opção de uma subir e outra descer. Então, vamos simular essas três situações. Primeiramente, vamos aplicar a força na placa 7 a placa 8, que é uma força convergente, ou também chamada de destrutiva, por conta do quê? Por conta da intensidade do choque que vai acontecer aqui. Uma placa força e na outra vai acabar provocando uma certa destruição de alguns elementos nessa área de encontro. Então, se as duas subirem, nós podemos dizer que temos um processo geomorfológico endógeno, tectonista, orogenético, convergente e indutivo, porque ocorreu uma indução para cima das duas placas. Agora, tem a possibilidade das duas placas descerem, e aí teremos um processo geomorfológico endógeno, tectonista, orogenético, convergente, porém subdutivo, porque as duas placas desceram, isso é chamado de subducção. E a terceira opção é quando você tem uma placa indo para cima, a outra placa indo para baixo. É uma possibilidade também. Então, nesse caso, teremos um processo bem complexo de ser descrito, que é endógeno, tectonista, orogenético, convergente, indutivo e subdutivo ao mesmo tempo. Esse é o processo mais complexo para ser descrito dentre todos os processos de tectonismo. Pois bem, o tectonismo ele está na base dos outros dois processos endógenos, que vem a ser um deles o vulcanismo. O que vem a ser o vulcanismo? Então vamos simular aqui uma situação de uma placa tectônica, certo? Uma crosta terrestre, e suponhamos que nessa localidade haja uma abertura, um orifício que permite que o material magmático consiga sair. Isso é chamado de vulcão. E essa abertura é a cratera do vulcão.
Então, como o magma está em constante movimento pelas chamadas forças, né, que agem devido à diferença de temperatura entre o núcleo muito quente e a crosta não tão quente assim, podemos relembrar das chamadas células de convecção. Com isso, o material magmático consegue sair e, ao sair, ele explode e depois ele vai derramar sobre a superfície. Então, o que é o vulcanismo? É o processo de derrame do material magmático que, quando é expelido, passa a ser chamado de lava. Então, lava é o magma que saiu. Então, isso é um processo geomorfológico endógeno, que está muito ligado com a movimentação das placas tectônicas, sim. E um outro processo chamado de abalos sísmicos, ou também alguns chamam de terremoto, que é o seguinte: você tem duas placas tectônicas, uma placa A e uma placa B, e entre elas uma falha geológica. Então aqui estaria a falha geológica. As duas placas sobre o magma, obviamente, e essas células de convecção que atuam aqui, atuarão aqui também. Portanto, a atuação das células de convecção fará com que ocorra um certo atrito. Portanto, o local do choque, do atrito, ele é chamado de hipo significa lá embaixo, né, para baixo, hipocentro ou foco. Porém, você que está na superfície da Terra vai sentir o tremor no local chamado de epicentro. Então essa força ela se propaga pela crosta terrestre. Não existe uma certeza que essa força se propague nesse ângulo. Pode ser um ângulo muito mais agudo. Então, quando o epicentro acontece próximo do hipocentro, esse abalo sísmico é de grande intensidade. Mas pode acontecer do epicentro estar a centenas ou milhares de quilômetros de distância do hipocentro. O tremor será menos intenso. Então, essas acomodações das placas tectônicas, provocadas por forças internas, que alteram a superfície muitas vezes, são também chamados de abalos sísmicos ou terremotos, que seria o terceiro processo geomorfológico endógeno. Então muitos vão dizer assim: o tectonismo está na base dos processos geomorfológicos endógenos. Sim, podemos dizer isso. Agora, temos também os processos chamados de exógenos, que agem as forças externas. Portanto, exógeno, externo, ou também existe a expressão modeladores. Então, para entender isso, o primeiro processo é chamado de intemperismo, que é o processo de desintegração e decomposição das rochas. O que é desintegrar? Seria dividir em vários pedaços, quebrar em vários pedaços, porém mantendo a estrutura molecular da matéria, sem que haja uma mudança nessa estrutura. Decompor já é um processo que vai exigir essa mudança de estrutura. O que pode provocar isso? Bom, uma série de coisas. Por exemplo, a variação de temperatura. Ora está quente, ora está frio. Isso provoca uma dilatação volumétrica dos sólidos, que pode gerar uma fadiga do material e, portanto, ocorrer uma desintegração, uma quebra, uma fissura. A atuação da chuva, ou seja, o impacto que as gotas de chuva provocam, a atuação do vento e processos ligados à química, como, por exemplo, a oxidação do material devido à água. Então, uma observação a ser colocada é o seguinte: o intemperismo é causado por um conjunto de processos de caráter físico, químico ou também biológico. Entre os principais agentes do intemperismo, podemos destacar variação de temperatura, chuva, vento, os rios, as marés, as geleiras e diversas reações químicas e de compostos orgânicos, não apenas a água. A água é o elemento abundante, sim, mas existem outros compostos orgânicos presentes também na superfície da Terra, que podem provocar reações químicas também. Aí nós temos aquela associação que é muito comum, que diz assim: as áreas com maior umidade, onde chove mais, o intemperismo químico ele é mais presente, porque grande parte a água é o principal solvente presente na Terra. E o biológico também, porque para que haja vida é necessário ter água. Quanto mais água, mais é o ciclo de vida. Já nas regiões mais frias ou também mais secas, a tendência é que haja mais intemperismo físico do que o químico. Então vamos lá. O que pode provocar o intemperismo? Em um lugar onde o processo de intemperismo é intenso,
essa área poderá estar sofrendo um processo de perda. Então vamos simular uma situação em que uma crosta terrestre tem áreas com variação de altitude. Essas áreas mais altas podem sofrer um processo de desgaste, de perda, que vai gerar a chamada erosão. Então a erosão é simplesmente o quê? Em palavras muito simples, é a perda de material da superfície da crosta terrestre. Aí tem aquela velha máxima, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse material que estava presente aqui acabou se transformando numa outra área. Ou seja, o próprio vento, a ação da chuva, transportou esse material para as áreas mais baixas. Então, nós temos a chamada sedimentação, que, ao contrário, é o processo de ganho de material na superfície. Então, alguns lugares vão perder, outros lugares vão ganhar. Então, a erosão é a perda, a sedimentação é o ganho, de forma bem simples. Bom, então, lógico, o intemperismo ele é a base desses outros dois processos. Então, muitos vão dizer assim, existe, na verdade, de forma bem simplista, dois processos. Os exógenos, que são derivados do tectonismo, e os exógenos, derivados do intemperismo. Agora, os processos geomorfológicos, eles serão muito úteis para a gente estudar futuramente, as chamadas estruturas geológicas existentes na Terra e também as formas de relevo. Então, sobre esse assunto, seria isso aí.